Sábado ou domingo? Olha, para muita gente isso é só uma questão de costume, né? Mas a verdade é que para outros esse é um debate teológico seríssimo, com séculos de história. E hoje a gente vai analisar um texto que mergulha de cabeça nesse debate, examinando as evidências históricas que são usadas para defender cada um dos lados. A grande pergunta no centro de tudo é essa: quando o dia de adoração cristão foi estabelecido e por quê? Foi o sábado, o Shabat judaico, ou foi o domingo, o dia do Senhor? É esse o conflito que o material de hoje se propõe a analisar, usando a história como seu principal campo de batalha. Então, bora para os argumentos. Mas um ponto super importante aqui. O nosso objetivo não é tomar partido, tá? A ideia é destrinchar o raciocínio de uma fonte específica. A gente vai ver como ela pega as evidências históricas para construir o caso dela, passo a passo. E é isso que nos joga direto na primeira grande parte da análise. A fonte que a gente está vendo aqui já começa com uma crítica bem forte sobre como seus oponentes lidam com a própria evidência histórica que eles afirmam rejeitar. O ponto de partida é essa afirmação aí, que a fonte diz que vem dos defensores da guarda do sábado. Parece bem direto ao ponto, né? Ou a gente só segue a Bíblia, ponto final. Bom, é exatamente aqui que a análise começa a apontar o que ela vê como uma baita contradição. E a contradição, segundo essa fonte, aparece nos números. Pensa só. Ela pega um livro super importante dos defensores do sábado, um livro de 512 páginas, e revela que 320 delas, gente, isso é mais de 60% do livro, são dedicadas inteiramente à história. Esse dado já meio que coloca em xeque a ideia do slide anterior, não é mesmo? Então, o ponto central da fonte é exatamente esse. É uma acusação de inconsistência. Ela argumenta que, embora os oponentes digam publicamente que a história não importa, na prática eles se apoiam e muito nela para tentar validar a posição deles. Aqui a gente vê o conflito sobre quem são as testemunhas da história. A fonte diz o seguinte: os defensores do sábado simplesmente descartam os primeiros escritores cristãos, chamando de impostores, quando o que eles escrevem favorecem o domingo. Mas aí a fonte rebate dizendo: peraí, independentemente do que eles pensavam sobre outras coisas, será que eles não seriam confiáveis para relatar algo tão simples quanto o dia em que iam à igreja? Avançando para a segunda parte, a análise fica ainda mais profunda. A fonte não questiona mais só como a história é usada, mas também quem são essas autoridades históricas que são citadas. A pergunta que fica no ar é: será que esses historiadores eminentes eram mesmo neutros? E este slide aqui mostra o argumento central da fonte sobre essas testemunhas. Dá uma olhada na tabela. A gente vê nomes como Halen, Martyr, Cox. A fonte alega que esses historiadores, que são citados o tempo todo como prova, não eram observadores neutros de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eles teriam escrito especificamente para argumentar contra a santidade do domingo. E isso, na visão da fonte, os transforma em aliados da causa e não em testemunhas imparciais. E para fechar esse ponto, a fonte usa uma analogia bem forte. Ela diz que usar esses historiadores para argumentar contra o domingo é a mesma coisa que citar ateus famosos como se fossem amigos da Bíblia. A crítica aqui é toda na metodologia, sabe? Sugerindo que as testemunhas escolhidas já partiam da mesma conclusão. Agora a gente muda o foco para outro pilar desse argumento histórico, aquela alegação de que a adoração no domingo foi, na verdade, copiada do paganismo romano. Olha só, esse confronto direto de narrativas. De um lado, a ideia de que o domingo veio dos pagãos que adoravam o sol. Do outro, a refutação da fonte, que bate o pé e diz que os romanos não tinham um dia de descanso semanal, e que o domingo para eles era um dia de trabalho como qualquer outro. Para reforçar esse ponto, a fonte joga na mesa essa citação que ela diz ser de um pastor do lado oposto. É como se fosse uma confissão sem querer, sabe? A admissão de que essa ideia de descanso semanal era inteiramente nova e totalmente estranha para os pagãos, o que, segundo a fonte, acaba minando o argumento de que o costume foi emprestado deles. Certo? Mas e a famosa lei de Constantino? Onde ela entra nessa história? Bom, a interpretação da fonte é que Constantino, sendo o primeiro imperador a favor dos cristãos, criou essa lei não para impor um costume pagão, mas sim para dar proteção legal a uma prática que os cristãos já seguiam há muito tempo. O uso do termo Dia do Sol seria só uma forma de usar uma linguagem que os pagãos pudessem entender. E agora, a gente chega no que é praticamente o clímax da argumentação do texto. A análise vai focar naquilo que é apresentado como a alegação histórica mais importante e específica dos oponentes, a de que a mudança do sábado para o domingo pode ser rastreada até um evento específico. E tá aí a afirmação, clara e direta, que a fonte vai tentar desmantelar. Um lugar, Laodiceia. Uma data, 364 d.C. E uma autoridade, o Papa.
A fonte trata isso como ponto central que precisa ser derrubado. E a refutação da fonte é metódica, ponto por ponto. Primeiro, o lugar está errado. Laodiceia ficava na Ásia Menor, muito longe da autoridade de Roma. Segundo, as pessoas erradas. Não tinha nenhum representante do Papa nem da Igreja de Roma por lá. Terceiro, a autoridade errada. Naquela época, o bispo de Roma não mandava nas igrejas do Oriente. E por último, o significado errado. Foi um concílio pequeno, local, não um mega evento mundial capaz de mudar a prática de toda a cristandade. E para martelar ainda mais esse argumento, a fonte apresenta uma linha do tempo. Ela mostra evidências de que a guarda do domingo já era uma prática comum em Laodiceia quase 100 anos antes do concílio, e que o historiador Eusébio já falava disso como um costume estabelecido uns 40 anos antes. A conclusão implícita é óbvia. O concílio não pode ter começado uma coisa que já estava rolando há tempos. A conclusão da fonte, então, é que o concílio de Laodiceia não foi o jardineiro que plantou uma árvore nova. Foi mais como alguém que simplesmente colocou uma placa de identificação numa árvore que já era antiga, forte e bem enraizada na prática da igreja. Essa citação tirada direto da fonte resume a posição final dela. É uma declaração bem forte que resume toda a análise, acusando os oponentes de basicamente distorcerem os registros históricos para que eles se encaixem na teologia deles. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Independentemente de qual lado se está nesse debate, a análise dessa fonte nos força a pensar numa questão muito maior, que vai bem além da teologia. Até que ponto aquilo em que a gente acredita acaba moldando a história que a gente está disposto a aceitar como verdade?